É bom e agradável que todos estejam aqui nessa série. Essa série, Fraquezas Humanas, traz uma direção mediante a palavra. A palavra de Deus, que é a verdade. Diz a palavra: conhecereis a verdade vos libertarás. E a verdade nos revela Cristo. A verdade nos revela os nossos intuitos. A verdade nos revela o nosso passado, presente e futuro. Porque a verdade é um poder de Deus que é posto diante de nós. Veja o que a palavra diz a respeito da verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertarás. Aí a verdade nos traz o entendimento de que a salvação é posta diante de nós. A verdade nos traz o entendimento que nós, seres humanos, somos fracos. A verdade traz o entendimento que Deus está proposto para nós, todos os dias, para nos abençoar, conforme está escrito. Que Deus tem o bom, agradável para todos nós a todo o momento. Agora a palavra de Deus, conforme está escrito, que o apóstolo assim o disse, ele disse: eu sei a quem eu tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse mesmo homem diz que o amor para com Deus lança fora todo o engano, toda a fraqueza, lança fora toda a dúvida, porque o amor para com Deus vem através da verdade. E a verdade é a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para nós, seres humanos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, através da leitura da palavra, para que você possa compreender qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. Hoje, nesse exato momento, iremos falar do capítulo 11 de Gênesis, que aconteceu uma história impactante na vida do ser humano. E os seres humanos, aqui no capítulo 11 de Gênesis, traz uma história interessante. Vamos visualizar, ler e ouvir. Você pode também acompanhar comigo no telão. Você que está em casa assistindo essa transmissão, você pode também ler a palavra, sim, através da Bíblia, capítulo 11 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro dessa coleção que se chama Bíblia. Queridos amados, vamos para o livro de Gênesis, capítulo 11, que diz assim, queridos: e era a terra de uma mesma língua e de uma mesma maneira de falar. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eis, aproxime-se, façamos tijolos e queimamo-los. Bem, e lhe foi-lhe tijolos por pedra e betume por cal. E disseram: eis, aproxime-se, edificamos-nos uma cidade e uma torre cujo come toque nos céus. E façamos-lhe um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis, aproxime-se, que o povo é um, e todo tem uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eis, aproxime, venha cá, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor lhe espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Veja que do versículo 1 ao versículo 9, aqui de Gênesis 11, havia uma união entre os povos, os amigos, os próximos, o seu próximo. E havia uma maneira única de falar. Todos falavam a mesma língua e todos compreendiam. Você vê que no versículo 1, 2 e 3 tem a palavra eia. Ele traz um exemplo: aproxime-se,
vamos dialogar. E os homens falaram um para com os outros, aproxime-se, e começaram a falar. E nesse diálogo eles disseram, vamos construir uma cidade, e cujo o seu princípio, a sua sede, será uma torre, e que toque o céu, para que nós sejamos grande, forte, uma nação poderosa, e que todos nós possamos entender a linguagem um do outro. Se nós observarmos, queridos amados irmãos, no passado, em Gênesis 11, possamos ir para o futuro. O futuro que está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo do 13 ao 17. Porque do versículo 1 de Gênesis, do versículo 1 do capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 4, os homens se uniram para criar uma cidade, para criar um sistema, para criar uma união para com todos, ali mediante as suas vontades e os seus desejos. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao 17, aqui no futuro próximo, está escrito que haverá um líder, uma grande besta, um grande poder, que fará o mesmo. Criará também ali os seus desejos e colocará sobre os seres humanos uma marca para que ninguém compre, para que ninguém a venda, e consiga ele fazer uma única visão, direção, um sistema onde todos os seres humanos irá cumprir o que aconteceu em Gênesis capítulo 11. Veja que no passado os homens tentaram fazer isso, Deus confundiu as suas linguagens. Agora no futuro próximo do que nós estamos vivendo hoje, acontecerá também. Só que dessa vez o próprio Deus deixará os homens fazer os seus intentos, as suas vontades, assim concedendo Deus para que eles possam ter uma grande besta para que controle os seres humanos, assim como eles tentaram lá em Gênesis 11, aqui eles irão conseguir em Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao 17. Mas por que no passado, em Gênesis 11, Deus não deixou os homens fazerem tais intentos, fazer tais obras, conseguir fazer o que eles desejavam? E aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo do 13 ao 17, Deus irá permitir que os homens venham a conseguir fazer o mesmo prodígio que eles tentaram fazer em Gênesis 11. Porque aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 13 ao 17, a grande besta já sabe que Jesus já veio na terra, os homens já sabem que Jesus já veio na terra, os homens já sabem que através de Jesus chegamos para Deus, os homens já sabem que a salvação vem através de Jesus. Então hoje Deus, no futuro próximo, Deus irá permitir que a grande besta controle toda a raça humana, todo o povo, porque o povo já sabe, o povo tem a sua escolha, Cristo ou a besta. No versículo 5 e 6 de Gênesis capítulo 11, no versículo 5 e 6, veja que Deus disse assim, desçamos e confundamos a linguagem dos homens. Aqui, veja que desçamos e confundamos a língua dos homens, para que eles parem de edificar. E no versículo 6, o Senhor disse, vamos descer e vamos confundir as línguas dos homens. E Deus fez isso. Desceu e distribuiu várias línguas entre os homens. E eles não entendiam o falar um dos outros. Se nós observarmos, queridos amados irmãos e amigos, o que está escrito em Mateus capítulo 24, glórias a Deus. Em Mateus capítulo 24, no futuro próximo,
Está escrito assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Veja que em Gênesis capítulo 11, versículo dos 5 ao 6, Deus desceu para confundir. Deus disse: eia, venha cá, desçamos e confundamos a língua dos homens. Deus veio e confundiu a língua dos homens, distribuindo línguas estranhas para que um não entendesse a língua do outro. Por isso que há muitos dialetos, por isso que há muitas maneiras de falar em toda a terra. É o cumprir-se do capítulo 11, versículos 5 e 6. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 30 e o versículo 31, Jesus, Deus, desce agora para a terra, mas de uma maneira diferente. No capítulo 11 de Gênesis, versículos 5 e 6, Deus desceu e confundiu a língua dos homens. Em Mateus capítulo 24, do versículo 30 e o versículo 31, agora Deus outra vez desce com poder e grande glória, mas dessa vez para buscar e levar os seus escolhidos, os seus santos, aqueles que acreditam nele. Lembra que a fé é o poder de Deus dentro de nós. Se acreditamos que Deus é poderoso para guardar a nossa fé até aquele dia, se acreditamos que Deus é poderoso para nos salvar, com certeza Ele irá nos salvar, porque a fé é o poder de Deus dentro de nós. Então Deus desce dessa maneira aqui no futuro próximo para levar aquele povo que acredita nele. Simples e fácil. Querido, agora voltando para outra, aqui no versículo 11, do versículo 7. No versículo 7, quando Deus confundiu ali, e desçamos e confundamos a língua dos homens, possamos entender, queridos amados, que do versículo 7, 8 e 9, aqui do capítulo 11 de Gênesis, nós possamos entender que em Gênesis capítulo 11, Deus veio na terra e deu aos homens o dom de falar em vários idiomas. Só que ninguém entendia o falar. E os homens foram espalhados por toda a terra. Formaram nações, povos. Aí Deus escolheu entre as nações um povo, conforme está escrito em João, capítulo 4, versículo 22. A salvação era só dos judeus. Veio Jesus e deu a todas as nações. Olha que interessante. A salvação era só do povo judeu, conforme está escrito em João, capítulo 4, versículo 22. Jesus veio e abriu os braços numa cruz, tornando possível a salvação para todas as nações. E um privilégio da salvação, porque em todos os lugares da terra tem os adoradores de Deus, em espírito e em verdade, conforme está escrito, João capítulo 4, versículo 23. Os meus adoradores adorarão em espírito e em verdade em todos os lugares. Por isso que nós entendemos o que está escrito aqui, queridos amados irmãos, no livro de Atos. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. O que diz o livro de Atos dos Apóstolos? E cumpriu-se, veja o que está escrito, queridos amados irmãos e amigos. E cumpriu-se o dia de Pentecoste, e estava todos concordentes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um som de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Veja a leitura. E em Jerusalém estava habitado judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, cada um os ouvia falar nas suas próprias línguas. Você lembra lá de Gênesis 11, capítulo 11, que Deus confundiu as línguas, deu ao povo língua repartida de vários idiomas. Aqui cada um ouviu-lhe falar na sua própria língua. E todo pensava, se maravilhava, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pardos, presta bem atenção nisso, olha, pardos e medos, elamitas e os que habitam na Macedônia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeus como prosélito. Veja que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, aqui já não há mais uma bagunça de línguas. Aqui já não há mais um cumprimento de Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, Deus deu aos seres humanos várias maneiras de falar o dialeto, vários idiomas, e o povo não entendia uns aos outros. Aqui em Atos 2, Deus já distribuiu aos servos, aos seus escolhidos, conforme está escrito que havia 70 pessoas, em torno de 70 pessoas numa casa, e eles receberam todos os idiomas que havia na terra naquela época. E eles começaram a dar glórias a Deus em grego, em latim, em línguas egípcias, em línguas romanas, em toda a língua possível que existia na época na terra. O Espírito Santo derramou esse dom. E os homens começaram a dar glórias a Deus com as línguas daqueles povos que estavam lá para adorar a Deus. E os homens ficaram encantados. Os homens ficaram atônitos. E isso foi bom para o Evangelho. Por quê? Porque aqueles homens que receberam o dom de línguas pregaram em gregos, pregaram em árabes, pregaram em todas as línguas existentes naquela época, seja ela em latim, seja ela em espanhol, seja ela em outras línguas existentes naquela época. Todos eles pregaram o Evangelho de Cristo e dando glórias a Deus em nome de Jesus. Isso foi bom e maravilhoso para o Evangelho. Veja que em Gênesis 11 houve uma bagunça de distribuições de línguas. Um não entendia o outro. Aqui em Atos 2 já é a maravilha do poder de Deus, conforme está escrito: a glória da segunda casa será maior. Veja que em Atos 2 a glória da segunda casa é maior, porque agora já é a glória de Jesus. E todos entendiam nas suas próprias maneiras de falar o poder de Deus. Que interessante, que maravilha. E o Espírito Santo distribuiu o dom de línguas em Atos 2, no versículo 9 e 11. Mas hoje, se nós observarmos, os evangélicos, os protestantes, nós que somos de Cristo, nós praticamos uma vergonha para as nações. A Bíblia diz que o dom de línguas é o dom das nações. O dom das nações. Os homens que, por exemplo, você é um pregador do Evangelho. Aí você sai de um país que fala a língua portuguesa, e aí você vai para um país que lá não entende o seu dialeto, o idioma que você fala, no caso, da nação que você veio. Então lá onde você estiver, o Espírito Santo vai descer sobre você, o Espírito Santo que está sobre você vai te dar o entendimento, o poder da língua da localidade. É isso que é o dom de línguas. Mas hoje é uma coisa diferente, é uma bagunça.
Fala-se uma língua hoje que não se compreende em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar do planeta Terra não se entende o que os homens falam nas igrejas e viram a bagunça. E Deus não é Deus de bagunça. Por isso que aqui está dizendo essa série, Fraquezas Humanas. Dá para você entender ao ponto que chegou os homens, ao ponto que chegou a raça humana, ao ponto que chegou os homens que se diz crer em Deus, tornando o seu evangelho uma vergonha para os seres humanos. O evangelho de Deus é o poder de Deus para os homens, para nós. Mas transformamos ele em uma vergonha, porque falamos línguas incompreensíveis, dizendo aos homens umas línguas que nem nesse planeta Terra, nem em outro planeta alguém consiga interpretar o que eles dizem, tornando o evangelho uma vergonha para os seres humanos. E o evangelho não é uma vergonha, é o poder de Deus para salvar os homens. Por isso, entenda, o dom de língua é as línguas das nações. Em qualquer lugar do mundo onde se fala uma língua estranha, um idioma estranho, o Espírito Santo te dá o poder de entender conforme a necessidade da localidade e do momento. Queridos, estamos aqui na série Fraquezas Humanas. Por favor, permaneça aqui. Permaneça aqui que algo maravilhoso está chegando para todos nós. Permaneça aqui nessa série Fraquezas Humanas.